Olha só, quem acompanhou o Manhã na sexta-feira ouviu a história da Dona Ivani, que é uma ouvinte nossa de Carapicuíba, que é uma de tantas, né, que sofrem por causa da incompetência da Enel. Quem não ouviu, eu vou relembrar rapidinho aqui. Ela é dona de uma empresa. Na quarta-feira, se não estou enganado, deu um piripaque lá e caiu a energia elétrica na empresa dela. Na quarta-feira, acho que às 8 da manhã, 9 da manhã. Bom, aí virou uma saga, né? Uma saga, entra em contato com a Enel, liga, protocolo, e não sei mais o que, mais protocolo. E aí passa o nome da gerente, lá da gestora do caso dela. A gente tentou ligar para ela, acho que é Pamela, acho o nome da moça lá, da Enel. E aquele caos todo. Bom, ela ficou 3 dias, ia completar 3 dias sem energia elétrica, sem a empresa funcionar, com prejuízo danado, com um receio incrível de perder equipamento, porque você sabe como é que funciona, né? Quando fica sem energia, na hora que volta, isso os técnicos explicam, a energia volta lá em cima, e aí a chance, o risco de acontecer um curto-circuito, enfim, um defeito gravíssimo nos equipamentos que estão na tomada é muito grande. Fora o prejuízo mesmo, né? Ela ia dispensar os funcionários todos, um caos, por causa da incompetência da Enel. Mas eu vou deixar que a Dona Ivani explique pra gente como é que foi o desfecho, porque é o seguinte, eu não quero parecer mais mal-humorado do que eu sou. Mas assim, é lógico, a notícia boa é que voltou a energia elétrica. Já vou dar o spoiler aqui, voltou. Mas eu fico pensando, tinha que ser desse jeito mesmo? Não podia, a Enel não podia funcionar automaticamente a partir de uma reclamação, e no caso dela foram várias reclamações que ela fez. Várias. Teve que entrar aqui, a Dona Ivani, na Rádio Bandeirantes, para que a Enel percebesse que ela tinha que cumprir a função dela, o trabalho, para que ela é bem paga, regiamente paga. É assim que funciona? Vou deixar a Dona Ivani falar com a gente. Dona Ivani, bom dia, como é que estão as coisas? Bom dia, Agostinho. Hoje está bem melhor, né? O que foi difícil foi aqueles 3 dias. Conta pra gente, relembra pra quem não acompanhou na sexta-feira, o caos, né? Tá louco, uma via crucis. Começou na quarta-feira o problema, né? Começou na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Aí nós ligamos para a Enel deu uma previsão de às 12 horas, ao meio-dia, de vir arrumar, consertar, e não consertou. Aí nós ligamos de novo, eles deram uma outra previsão e foram dando previsões. Então na quarta-feira não aconteceu nada. Na quinta-feira nós ligamos novamente e percebemos, uma pessoa lá falou que cada vez que a gente reclamava, o pedido anterior era cancelado. Eu nunca vi isso. Era cancelado, aí foi cancelado, aí quando percebemos isso, novamente a gente ligou, eles deram o telefone pra gente da gestora da conta, que era a Pamela. Sim. E aí ela, tudo bem, ela falou que ia resolver, aí chegou um caminhão da Enel na quinta-noite lá. Nossa, ficamos todos felizes. Não, agora vai resolver. Eu conversei com os funcionários para eles entrarem mais cedo na sexta-feira para colocar as coisas em dia. Quando o caminhão chegou lá, eles ficaram meia hora, não arrumaram e falaram que iam voltar. Que precisavam pegar algum material e não voltaram. Mais uma vez, amanhecemos o dia na sexta-feira sem energia. Aí foi aí que eu fui ao seu programa, reclamei, né, falei, e graças a esse programa aí, a Enel apareceu, acho que era uma hora da tarde. Na sexta mesmo? Na sexta mesmo. Tá. E pronto, aí eles arrumaram. Tá. Então, lógico, a gente fica feliz demais, né? Lógico que a gente fica feliz demais, porque não tem cabimento, né? Não há nada que justifique
tantas horas, né? A não ser que fosse algo, sei lá, um negócio complicadíssimo. Aliás, por exemplo, a gente está vivendo uma questão de falta de energia no centro de São Paulo, por causa daquele prédio que pegou fogo na região lá da 25, estava ameaçando cair e tal. Então, lógico, numa situação como essa, que é diferente, há a necessidade de cortar a energia mesmo por algum tempo. Não sei se todo esse tempo, mas faz sentido. No caso aí da senhora, não parecia fazer sentido. E tanto não fazia sentido que depois da reportagem entrar no ar aqui na Rádio Bandeirantes, algumas horas depois, o serviço estava feito. Então dava para ter resolvido antes. Claramente dava para ter resolvido antes. Quer dizer, a Enel não cumpre a função dela. Não sei por que motivo, não é por falta de equipamento, não é por falta de pessoal, porque me parece que quando a senhora entrou em contato com eles lá, eles disseram que tinham milhares de casos na frente, né? Ele chegou a dar o número de 21 mil chamados. 21 mil chamadas. Isso. Então assim, deve ter mesmo esse número de chamadas, mas demorar tanto tempo para resolver e depois resolver assim que a reportagem vai para o ar. Então, isso que nos deixa indignado. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a sua confiança aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos aqui à disposição. Tomara que não precise mais, mas se precisar, fica à vontade, tá? Não, eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Se não fosse vocês, pode ser que hoje eu ainda estaria naquele sufoco. É isso. Então, aproveitar o caso da dona Ivani, que é o seguinte, ó. A partir de agora, todo mundo que tá com problema com a Enel, manda mensagem pra gente aqui. A gente vai bombardear a Enel, porque se eles resolveram da dona Ivani, se tem que ser assim, né? Se eles criaram esse método pra eles, a gente denuncia que eles consertam horas depois, então vai ser assim. Vamos fazer a partir de agora. Dona Ivani, obrigado pela presença aqui, pela confiança, tá? Tá, muito obrigada. Tchau. Valeu, tchau. Tá, que bom, né? Resolveu, tá certo? Resolveu o problema. Não precisava ser assim, né? Porque a Enel é bem paga, regiamente paga para resolver. A gente não precisa fazer assessoria, né? A gente aqui na Rádio Bandeirantes não é despachante. A gente não é despachante para encaminhar o pedido. Mas, enfim, como o nosso poder público, as empresas que atendem setores essenciais nem sempre fazem o trabalho essencial delas como deveriam, a gente vai dar uma força, não para a Enel, né, mas dar uma força para o nosso ouvinte. Então você vai mandar mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp, o João Rossetti, que já está a postos, vai pegar todas as mensagens da Enel e a gente vai fazer 1 hora de ouvinte falando da Enel. Hoje é o dia, Agostinho? É hoje o dia da alegria. Vamos fazer isso? Vamos lá, com certeza. E já tem mensagem chegando, viu, Agostinho? Então vamos pras cabeças, bater recorde hoje, entrar no Guinness hoje, de tanto ouvinte falando na sequência aqui. Vamos lembrar o zap aí, Ricardo? 11 999 048756. 11 999 048756. É isso aí, manda mensagem pra gente. Lógico que não precisa ser só da Enel, né? Pode ser de outro assunto que você quiser, mas a gente vai dar uma atenção especial pra questão da Enel. Eles reclamam demais, né? Reclamam de aumento de tarifa, querem sempre ganhar mais, estão sempre reclamando de prejuízo. Foi assim na pandemia. Vocês lembram disso, né? Na pandemia todo mundo perdeu dinheiro. Eu não sei. Deve ser péssimo ser dono da Enel. Deve ser um serviço desgastante você ser diretor da Enel, ser acionista da Enel. Deve ser péssimo mesmo, porque só tem prejuízo. A Enel só tem prejuízo. Teve prejuízo quando foi a pandemia, disseram isso, né? Quando eles nem usavam lá os funcionários deles. Não tinha, o leiturista não ia lá, o rapaz que lê lá o reloginho da luz lá, não ia por causa da pandemia. Tá tudo certo. Só que eles faziam pela média, lembra disso, né? Cobravam pela média. E vamos repetir eternamente as várias injustiças que foram praticadas nessa cobrança pela média. Tem gente que até hoje não conseguiu resolver a vida ainda. Porque nesse período pela média aí começou a receber contas em valores altíssimos que não correspondiam ao consumo real da casa. E a Enel continua dizendo que teve prejuízo e tal, que a pandemia foi um problema e tal. Então, deve ser bem difícil mesmo ser diretor da Enel. Só que não, né? A gente lembra aqui o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que se transformou numa voz para cobrar, para falar em nome de todos os cidadãos que são prejudicados por incompetência ou por má fé. Eu não sei mais o que dizer. Porque nesse caso da dona Ivani,
dá um sentimento de satisfação, porque foi resolvido, mas fica aquela dúvida, por que demorou então? Se dava para resolver tão rápido, por que demorou? Por que tem que chamar a atenção da Enel, gritar aqui para que a Enel faça o trabalho dela? Essa é a questão. Então manda mensagem para a gente aqui, já uma sequência de ouvintes falando sobre a Enel. E aí, Guilherme, como é que você tá, hein? Agostinho, muito bom dia a você, ao João, ao Ricardo, a todos que acompanham o Manhã Bandeirantes. Ótima semana a todos. Amém. O que nós temos, hein, Gui? Você já chegou a falar, Agostinho, de algumas lojas que estavam ou ainda estão sem energia na região da 25 de março, em decorrência daquele incêndio, né, no centro de São Paulo. A Cláudia Urias, que é diretora executiva da Univinco, que é a União dos Lojistas ali da 25 de março, tá aqui, Agostinho, ao vivo para falar com você sobre esse problema, mas parece que a Enel já tá lá também para religar essa energia das lojas que, pelo menos no fim de semana, passaram sem energia, Agostinho. Legal, vamos lá, vamos para o centro da cidade então. A gente vai ter informação, lógico, sobre o prédio. Começou no sábado o trabalho de demolição. É um trabalho lento, delicado, inclusive foi impressionante as imagens que foram mostradas de dentro do prédio. Quem não viu, a gente pode até tentar colocar no nosso canal no YouTube. O Daniel Mesquita deve ter o material. Então você entra no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Os homens do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, enfim, da empresa contratada para fazer a demolição, fizeram imagens. Eles subiram lá, acho que tiveram um terceiro andar e tal. Bom, não sobrou nada, né? Cinza, tudo, nada, não se aproveita nada. Para além da estrutura do prédio, né? Aliás, não se tem certeza ainda o quanto vai dar para aproveitar, se é que vai dar para aproveitar algo daquele prédio. Mas é possível que os andares mais baixos e tal ainda tenham uma condição de serem reaproveitados. Mas é um trabalho que começou no sábado, como eu dizia, e vai se estender por pelo menos 3 meses, talvez mais do que isso até. Talvez mais do que isso. E aí, lógico, né? Naquele momento do incêndio, aquele fogo que não acabava nunca, uma das medidas essenciais é cortar a energia elétrica. Até aí, nada de se estranhar. Agora, a dúvida é essa, né? Quando que vai ser retomada a energia elétrica para que o trabalho do pessoal das lojas ali, do centro, possa ser retomado também. E a Cláudia vai falar com a gente, a Cláudia que é da Univinco. Cláudia, bom dia para você, obrigado por atender mais uma vez a Rádio Bandeirantes. Qual é a situação aí do comércio, Cláudia? Bom dia a todos. Então, nós conversamos já logo pela manhã com o pessoal da Enel, né, na parte de supervisor, e a informação que a gente teve é que a prefeitura ainda não tinha repassado para eles que poderia já fazer a ligação de algumas lojas que não já estariam mais interditadas. E aí a prefeitura, já entramos em contato, a prefeitura já tinha acabou de passar, só que agora só tem um problema, eles estão vendo lá as caixas dos transformadores da energia todas subterrâneas. Então, eles estavam verificando se tivesse que ligar essas lojas que já estão trabalhando, já estão funcionando, não teria problema com a do prédio, se seria a mesma rede. E aí, você conversando com eles acabaram de passar uma mensagem, falou que não é a mesma rede, já tem equipe do local lá, já para restabelecer essa energia do pessoal que já está aberto. Ah, tá. Então, quer dizer, a novidade é essa, a Enel já confirma que agora pela manhã ainda vai ser religada a energia elétrica lá para o pessoal. Já estão aqui no canal, já estão dando atenção para todas as lojas somente da Abdo Chain, né, porque os outros comércios já estão funcionando desde quinta-feira. Então, somente a Abdo que ficou interditada a rua inteira, aí já no sábado só ficou interditado do número 78, que é do prédio, e mais dois abaixo, na lateral, 94, porque teve um problema no telhado, que ficou danificado e também teve que interditar. O restante estava tudo liberado, só que alguns ainda estavam com problema na rede elétrica por causa da rede, né, que era a mesma do prédio. Mas já foi feito um mapeamento, verificaram que já isolaram a parte do prédio e aí o resto vai ser restabelecido agora. Tá certo. A ligação não tá um primor, mas acho que dá pra gente seguir um pouquinho mais. Vamos tentar. Ô, Cláudia, qual é a expectativa que vocês têm? Bom, religando a energia, volta praticamente, a maior parte do comércio vai voltar a funcionar, né? Sim. É só aquele da rua mesmo,
do prédio ali é que ainda vai ficar isolado por questões óbvias. Mas a prefeitura chegou a adiantar para vocês se durante esse processo de demolição é possível que em alguns momentos uma área maior tenha que ser esvaziada, tem que ser fechada novamente, ou não chegaram a falar nada? Não, está em contato direto com a prefeitura, eles estão dando sempre informações para nós aqui da associação. Então, como que vai ser o processo? Primeiramente, foi feita a interdição com tapumes, então nem começou a demolição ainda. Eles estão precisando, primeiramente vai ter que fazer a perícia, que a gente está aguardando, a gente não sabe quantos dias vai demorar essa perícia. A partir da perícia, a empresa já entra para fazer a reestruturação do prédio, para que no segundo momento tem algumas áreas lá no prédio mesmo, que por incrível que pareça, como você citou aí no terceiro, segundo andar, e até no fundo, que estão preservadas. Então a gente vai fazer um cronograma junto à prefeitura para o pessoal entrar, os comerciantes, pegarem as suas mercadorias, retirarem. Aí vem o processo de demolição, que aí já vem uma outra reunião para saber como que vai ser. Mas eu acho que a princípio, como eles já verificaram, fizeram os laudos, vai ser mecânico, né, um pouco manual, e tem o espaço da parte de trás desse prédio, que é na rua Barão de Duprá, que tem uma área grande que é um estacionamento, então provavelmente vai ser por ali. Mas isso a gente só realmente vai saber depois que foi feita essa primeira etapa, laudo, retirada de mercadorias, entendeu? Sim. Tomara que dê para fazer sem causar grande estrago, sim, né? Mas meu lógico Deus, que... já deu muito prejuízo, meu Deus do céu. Vocês calculam quanto em prejuízo, hein, Cláudia? Então, você ter uma ideia, essa semana que eu vou começar a fazer esse número de de perdas, né? Porque a gente não conseguia ainda fazer. Porque tinha muita loja interditada ainda, a gente não sabia se abrir, se não ia abrir. Então, essa semana que a gente vai fazer um levantamento oficial mesmo. Nem ordem de grandeza, nem aproximadamente, você chuta alguma coisa? É difícil, porque assim, segunda e terça-feira são os dias que mais a gente recebe clientes aqui, né? Porque são pessoas que vêm de fora do estado, de cidades, fazerem compras. Então, o volume sempre é mais alto, porque eles compram no atacado. Eles vêm para abastecer seus comércios, né, para revender. Então, e justamente o incêndio foi no domingo, né? Segunda, terça, aí quarta-feira praticamente já também de movimento. Então, é incalculável, eu vou ser bem sincero, eu nem sei como a gente vai fazer esse tipo de levantamento, porque é muito grande a perda. Porque além dessa rua, né, dos imóveis que pegaram fogo, a região toda foi afetada, né? Foram mais de 3 mil lojas que ficaram praticamente 4 dias fechados, né? Devido a essa ocorrência. Então, é um prejuízo muito alto. A gente está conversando com a Cláudia Urias, que é diretora executiva da Univinco, a União dos Lojistas da 25 de março. Ô Cláudia, eu fiquei surpreso, aliás, positivamente surpreso, com o acordo que foi feito rápido, né, entre a prefeitura e o pessoal do prédio, o proprietário do prédio, os lojistas, enfim, os locatários lá das lojas lá desse prédio. Foi um acordo que foi feito para que não fosse necessário chegar até a judicialização, né? Vocês têm ideia de como é que vai ser feito isso? Porque tem muita gente preocupada e com razão, porque a empresa de demolição foi contratada pela prefeitura. Sim. E não é um serviço barato, né? Aliás, nem se tinha noção ainda exata de quanto custaria tudo isso, exatamente porque estão fazendo o levantamento para ver como é que vai ser e tal, quanto tempo vai demorar, mas seguramente é uma obra cara. Como é que vai ser feito isso, hein, Cláudia? Então, a prefeitura nos procurou, a associação, para saber se a gente tinha contato dos proprietários, né? Que a gente conhece 90% do pessoal lá, que são associados nossos. E a gente entrou em contato com os proprietários, que eles já estavam preocupados, né, com a situação, ter se sentido culpados por tudo que tinha acontecido, mas ainda tem uma investigação, a gente nem sabe a causa do incêndio realmente. Tanto que tem imagens, a gente acha que foi provocado, porque tem imagens de uma pessoa pulando o prédio de madrugada, um estrondo, e uma pessoa pulando esse prédio com um monte de mercadoria que ele furtou, roubou. Então tem que ter primeiramente uma investigação. Então a prefeitura, ela procurou, nós levamos os proprietários, né, os responsáveis lá, porque lá é um condomínio, não é um dono, o prédio são vários condomínios, são vários donos, e tem um síndico que responde por todos eles, né? E a gente levou eles para lá, para uma reunião. Então a prefeitura foi muito clara que, como o prédio tinha sido condenado, não tinha como reconstruir, ou teria que fazer, tinha 3 opções. A primeira, ou eles iam fazer a demolição por conta própria, ou
passaria uma autorização para a prefeitura fazer essa demolição, ou entraria com uma ação judicial. Mas a ação judicial demora um pouco mais e os valores triplicam, né, como você acha que você sabe. Então eles não tinham muita escolha, né, e eles estavam também preocupados, né, pelo caos que já estava a região. Então nós saímos da reunião da prefeitura, eles fizeram uma reunião no condomínio, né, porque o síndico, por mais que ele seja encabeçado de verificar, ele não pode tomar decisão por todos. Tem uma ata, tem um estatuto que rege esse condomínio. E ele colocou essas observações, e como eles não tinham condições de fazer essa demolição agora, eles aceitaram, então, autorizar a prefeitura a fazer. Mas a prefeitura foi muito clara, que todos esses repartos iam passar com muita clareza, tudo ia ser feito junto, e o que está acontecendo. Já tem pessoal do jurídico deles já acompanhando todo o processo. E assim, que eles pensaram mais na hora de resolver o problema. Como o prédio estava com aquela, né, jeito, não parava de pegar fogo e estava com grandes chances de vir abaixo, então quanto mais rápido fosse a intervenção para ser feita e colocado uma segurança ali, seria melhor do que entrar com uma ação judicial que poderia demorar mais. Lógico. Mas só para deixar bem claro, então, Cláudia, a prefeitura vai ser ressarcida integralmente do que ela está gastando agora. Sim, ela vai demolir e os custos vão ser passados depois para o condomínio. Além deles ter tido a perda, né, de tudo, ainda vão ter que arcar com esse custo. Mas como eu te falei, a prefeitura está sendo muito aberta, muito clara, em todos os sentidos. Isso agora a associação não tem como acompanhar, que já seria somente os proprietários lá, já tem um advogado que já está acompanhando tudo isso com a prefeitura, mas está com um canal muito aberto de conversação com os dois. Tá certo. Com as duas partes. Sim. Cláudia, só para a gente encerrar, te agradecendo muito pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes. Lógico, não dá. O próprio Corpo de Bombeiros disse que não dá para dizer que o incêndio aconteceu porque o prédio não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros. Poderia ter acontecido, talvez o prédio tivesse, seguramente o prédio teria mais estrutura para combater o incêndio, isso claramente. Mas não dá para dizer que é matemático, né? Pegou fogo porque não tinha. Mas é um problema sério desse prédio que pegou fogo, dos outros que foram atingidos, que também nenhum deles, inclusive a igreja lá, não tinha também a autorização do Corpo de Bombeiros. E você sabe melhor do que eu que deve ter um monte aí de prédio no centro, e não só no centro, mas estamos falando do centro de São Paulo, nas mesmas condições. Sim. A união dos lojistas, vocês pretendem tomar alguma atitude, tentar fazer uma força-tarefa para regularizar esses... Eu acho que alguns nem tem como regularizar, para ser sincero. Mas a partir do que aconteceu, vocês vão tomar alguma iniciativa, Cláudia? Com certeza, porque assim, pela associação, o papel nosso é simplesmente informar ao associado, ao lojista, ao condomínio, o que ele tem que fazer, né? Na parte jurídica ou na parte mesmo dessa papelada de AVCB. Então a gente não pode interferir lá se ele vai fazer ou não, a gente informa. Mas como ocorreu, justamente, até tive numa reunião na associação comercial, a gente deve estar pensando nesse sentido. Pelo menos para 25, eu conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiro, eu até quero fazer um trabalho, tipo de uma brigada. Porque vocês não pode fazer, né? A gente pode levar o pessoal para fazer, tipo, por rua, fazer um cronograma, entra em cada imóvel, verifica o que está precisando, verifica o que está errado, verifica na parte principalmente de estoque, que o nosso maior problema lá, que foi desse incêndio, é o estoque, que foi muito inflamável tudo que tinha. Então foi a dificuldade até de apagar o fogo nos prédios. Então verificar isso, se os estoques estão está sendo feito direito. Então a princípio, o primeiro movimento que nós vamos fazer seria esse. Em segundo plano, como o pessoal já vai saber o que está errado, o que não está, tentar verificar com algumas empresas, fazer uma parceria para oferecer serviços aos nossos associados, para tentar fazer a regularização. Né? Porque aí fica algo mais seguro, mas muita gente lá, vou ser bem sincero para você, já tem processos, só que o processo às vezes ele é muito lento, né? Então demora, às vezes você leva o projeto, aí o bombeiro vê, ou alguém, o órgão público vê, falta um detalhe, aí volta aquilo, desse negócio de ir e voltar, passa um mês, entendeu? Sim. Então se fosse uma coisa mais ágil, talvez seria melhor.
Sim, no caso desse prédio, inclusive, o próprio Corpo de Bombeiros nos disse que os proprietários, os representantes, entraram com um processo para tentar regularizá-lo em 2016, Cláudia. Isso, 2016. Isso mesmo. Então, assim, mesmo. eu não posso dizer o que deu errado de lá para cá, se foram os responsáveis que não levaram adiante, se houve alguma burocracia exagerada do poder público, mas não dá para admitir que um processo iniciado em 2016, em 2022 não tenha sido concluído ainda, né? Sim, então, é como eu falei, é que às vezes falta, são muitos projetos, é muita burocracia, né? Então, o processo vai, aí volta uma vírgula, vamos supor, aí volta. Aí você tem que corrigir o processo inteiro, tal, aí tem que dar entrada, aí às vezes não é do jeito que eles querem, aí volta de novo o processo, e aí vai se passando, aí veio a pandemia, então acabou até, mas realmente eles abriram o processo em 2016 lá, para fazer a regularização, e aí acabou dando isso, né? Mas agora a gente vai tentar fazer esse trabalho, como você mesmo mencionou, tem alguns que estão, às vezes, no mesmo processo do processo andando, verificando o que está faltando. Então, a gente vai tentar ajudar nesse sentido, sim, a associação. Tá ótimo. Cláudia Urias, diretora executiva da Univinco, a União dos Lojistas da 25 de março. Cláudia, muito obrigado, viu, pela atenção. Eu que agradeço. Tomara que a coisa entre nos eixos, que a energia elétrica seja restabelecida mesmo e que tudo aconteça da melhor forma possível. Tá bom, Cláudia? Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada Valeu. a todos e uma ótima semana. Para nós todos. Cláudia Urias falando em nome dos lojistas da 25. Alguns deles, como ela falou, ainda estão sem energia elétrica, mas parece que a Enel já está dando um trato lá. Deve voltar a energia nas próximas horas, tomara mesmo. E só para responder, para quem estava preocupado com toda a razão, os valores que forem gastos pela Prefeitura de São Paulo na demolição do prédio, total ou parcial, sei lá como é que vai ser, esse dinheiro todo vai ser ressarcido aos cofres públicos pelos lojistas lá, pelos proprietários, enfim, é um condomínio, né? Como disse a Cláudia, então são vários donos, na verdade. Então o compromisso firmado é para que esse dinheiro todo seja devolvido à Prefeitura de São Paulo, tá bom?